Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Em Movimento. Eu sou Isabela Correia, mentora de desenvolvimento de carreiras e lideranças, e estou aqui com a Carla Félix, sou psicóloga, psicanalista, e a gente está muito feliz de estar aqui com o nosso segundo podcast Em Movimento. Muito bom. Vamos lá, Carlinha, mais um dia aqui juntos. Mais um dia, Bela. Então, para colocar todo mundo na mesma página, né, em relação ao nosso último podcast, começamos com a ideia de contar um pouco da nossa história, contar um pouco do nosso momento, contar a nossa trajetória entre erros e acertos, e foi uma delícia. Recebemos um tanto de feedback legal, né? Foi Fiquei mesmo. até surpresa com os feedbacks. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho com muito amor, com o nosso coração, então tocou muitas vidas. E isso faz parte do que a gente quer, né, Bela? Transformar vidas, ainda que seja uma. E aí a gente está aqui para fazer isso novamente. Então, esse novo episódio, a gente vem para falar um pouquinho mais sobre o nosso momento, sobre os nossos desafios nessa caminhada. Então, a gente contou como a gente chegou até aqui. E agora o nosso objetivo é contar para o público um pouquinho de como que tem sido essa carreira. A gente tem muito conversado ali nos bastidores sobre pessoas que têm tido coragem de contar entre erros e acertos, mas quando já chegaram lá. E a gente ainda não chegou onde a gente acha que a gente quer. Bom. Então, a gente está bem no início. Como estamos no início, a gente decidiu lá nas nossas conversas, né? Eu acho que é bom a gente trazer aqui, que a gente está querendo compartilhar o início dos erros e acertos ainda errando. É verdade, isso é muito bom. Porque fato... aqui é a realidade, né? Do jeito que as coisas são, nua e crua, né? E a gente sentiu essa falta, né, Bela? Quando a gente estava caminhando, a gente falou, tá, tem um tanto de gente que já deu certo e está contando a história de que já deu certo. Mas cadê as pessoas que ainda estão tentando? Sim. E a gente... somos essas pessoas, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento aqui agora para contar para quem está querendo fazer que mesmo após um ano, a gente ainda está caminhando. E a gente tem alguma coisa para compartilhar, porque foi um ano de muita profundidade, muita tentativa, erros e acertos, mas a gente ainda está no processo, um processo bem inicial e que a gente está aprendendo e a gente quer compartilhar desde o início. Sem dúvida, né? Carlinha. Estou super animada para mais um momento aqui com você. E tem muita história ainda para contar, né? De fato, a gente ainda está no nosso processo e eu acho que as pessoas que nos assistem têm muito o que aprender com a gente também no nosso processo, com todas as nossas dificuldades e as nossas conquistas, né? Mas que é muito legal passar pelo que a gente está passando. Legal. E hoje a gente vai começar com a Bela. A gente vai começar tendo um bate-papo, então agora a gente vai aprofundar um pouco mais no nosso momento profissional, Sim. né? Então a gente vai ter aqui algumas perguntas que nós vamos fazer e a gente espera que impacte aí na vida de vocês também, para vocês se fazerem esses questionamentos aí. Então, Bela, eu queria começar perguntando para você, né? Como que tem sido atuar como mentora de carreira depois de trabalhar tanto tempo no ambiente profissional, fazendo desenvolvimento de líderes, fazendo acompanhamento, né, de desenvolvimento de pessoas em geral. Acaba que o nosso foco era liderança, mas a gente estava ali no dia a dia com vários profissionais. Então, como que é hoje trabalhar dessa forma, com mais independência, do seu jeito, não precisa mais de escolher um lado para estar, hoje você está no lado Sim. da pessoa, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho como que tem sido esse desafio para fazer a atuação ali como mentora de lideranças. Ai, Carlinha, eu estou num momento, assim, completamente apaixonada pela minha nova profissão, assim, então... vou puxar muita sardinha aqui, tá? Mas é importante dizer, dar um passinho atrás e dizer que eu me preparei para estar onde eu estou, assim, né? Teve um momento ali que eu contei no primeiro episódio sobre essa descoberta de qual caminho que eu ia trilhar de carreira no futuro, mas para descobrir e tomar a decisão, a gente precisa dar alguns passos ainda dentro da nossa realidade anterior. E os meus passos foram muito baseados em aprofundar nos estudos, entender que processo que era esse de mentoria, o que é ser mentora. Porque hoje em dia também todo mundo é mentor de alguma coisa, né? Quando a gente abre as redes sociais, a gente tem mentores de tudo quanto é jeito. E eu não queria ser uma mentora de qualquer forma, eu queria, de fato, fazer um trabalho de qualidade que agregasse valor na vida das pessoas. E, para isso, eu dei um passo de estudo, de aprofundamento, de buscar, inclusive, referências de profissionais que eu admirava e que me inspirava para poderem me inspirar e me ajudarem nesse momento que eu estou hoje. Assim. Então, essa minha transição, essa minha construção como uma profissional dentro da área de mentoria aconteceu antes de eu me lançar como mentora no final das contas. Bom, mas... estava ali tudo planejado, eu iria me lançar como mentora agora, esse ano, no meio do ano, na verdade,
né, em julho de 2025, mas eu tive ali um empurrão estratégico em janeiro, onde eu não esperava, mas eu fui desligada da empresa que eu estava. Uhum. E, claro, foi assustador no início, por mais que eu quisesse mudar de carreira, por mais que eu já estivesse me aprofundando nessa outra profissão de mentora, e estava segura dessa minha escolha, você ser surpreendida ali por uma decisão que não foi sua naquele momento, que foi de outra pessoa, é um pouco assustador. Então, a gente vive ali um momento meio estranho, meio de luto, o que eu faço agora? Mas, naquele momento, eu pensei assim, gente, não tem nada que me impede agora, né? Então, quer dizer, eu tenho tempo, eu tenho o apoio da minha família, eu me preparei, eu me estudei, eu me estruturei emocionalmente, eu me estruturei financeiramente. Então, eu tô com medo de quê agora? Ninguém me segura. E aí foi quando eu, de fato, me lancei no mercado como mentora de carreiras e com medo, com insegurança, claro, com muito medo do novo, porque, afinal de contas, eu estava há 13 anos vivendo uma carreira dentro do mundo corporativo, mas com muita vontade de fazer dar certo e com muita certeza que ia dar certo e de que eu estava no lugar que eu deveria estar, porque a mentoria, depois eu fui entender que eu já atuava como mentora no ambiente corporativo, só que uma mentoria informal e equilibrando entre representar ali o desenvolvimento do indivíduo, do profissional que eu estava, mas também os interesses da empresa e do negócio que eu atuava, que, claro, que fazia parte do meu papel. Então, quer dizer, poxa, eu já sabia fazer aquilo, eu tinha me estruturado, estudado, eu tinha buscado um método, faltava me lançar. E aí me lancei ali nas redes sociais. E, assim, parece simples, mas não é simples. E eu lembro até de uma conversa nossa em que eu falei, nossa, Carlinha, eu fiz aqui meu Instagram profissional. Não sei se ficou muito bom minha primeira postagem, não. E você falou assim, Bela, se não ficou, tá tudo bem. Vai melhorando cada vez mais, assim. Isso foi muito importante para mim naquele momento. E é engraçado, quando eu vejo hoje, eu vejo que, de fato, não ficou muito bom. Mas eu agradeço por eu ter tido coragem de dar esse passo, com medo mesmo, mas, ao mesmo tempo, com essa vontade, essa coragem de fazer a coisa acontecer e muito pautado no meu coração, o que ele estava pedindo ali para eu fazer. De uma forma leve, com tempo, sabendo que a virada não aconteceria da noite para o dia. Bom, me lancei nas redes sociais e logo no início eu fui surpreendida com muitas pessoas me procurando, querendo entender melhor o meu trabalho. E aí eu entendi que a minha história profissional, ela não estava pautada em qualquer crachá que eu vesti ao longo desses anos, e sim naquilo que eu criei enquanto profissional, na credibilidade que eu passei, no trabalho que eu fiz. Então, pessoas que já me conheciam me buscavam e falavam, poxa, me fala como que funciona e tudo. E aí aconteceu o meu primeiro contrato, que foi de uma pessoa que buscava ali uma ajuda para que ela resgatasse uma autoconfiança e uma segurança profissional que estava ali esquecida no automatismo do dia a dia dela, onde ela buscava muito reconhecimento e pouco olhar para dentro e entender o que ela queria de fato mostrar, realizar, para aí sim ser reconhecida. Então, foi uma delícia. Também foi um primeiro passo que eu fiquei, nossa, será que vai dar certo? Você fica meio insegura ali no primeiro atendimento e tudo. Mas depois foi uma delícia, porque a mentoria ele é um processo leve, onde a pessoa se abre ali para você e você pega todo o seu conhecimento e sua experiência para ajudar na evolução dela. Ou seja, tudo que eu já tinha feito antes. Então, eu estava com medo de quê, né? Então, eu fui me soltando aos poucos. Fechei meu primeiro contrato, depois veio o segundo, o terceiro, e logo eu já tinha atingido a minha meta aí de 10 mentorados, o que eu fiquei muito feliz, porque, né, pensando que alguns meses atrás eu estava num universo completamente diferente, com uma demanda profissional completamente diferente, e agora, para dar certo, só precisava que eu, de fato, me movimentasse, assim. E eu estou amando viver o que eu estou vivendo. Eu acho que é um primeiro passo, é um primeiro ano. Eu gostaria de ainda abranger minha atuação profissional como mentora, mas também como facilitadora, como professora, dando treinamentos. Então, ano que vem eu quero estar também nas empresas, agora num lugar diferente, num lugar como consultora, como facilitadora, passando ali, né, o meu conhecimento e toda a minha experiência para as pessoas que eu vou interagir.
E é isso, assim, eu tô vivendo a melhor fase, digamos assim. Aham. Você trouxe um ponto legal sobre o medo, Sim. porque na psicanálise a gente fala muito sobre isso, né? Que o medo não existe. Existe o perigo. Perigo de dar errado, perigo de alguma coisa. Sim. E um medo que a gente sente, e é legítimo, e todo mundo sente o tempo todo, né? Ele, na verdade, se a gente souber colocar ele no lugar dele, ele é um impulsionador, né, Bela? Sim. Então, o medo, ele nunca pode estar na sua frente sendo uma barreira para você enfrentar. não ir. Você tem que convidar o medo para dançar com você. É, você tem que quase falar assim, isso. Deixa eu te falar, vai ali para trás e me empurra, que eu tô indo. Então, aquele do vai com medo mesmo, é isso, é colocar o medo no lugar dele. Sim. Porque o medo na frente, ele paralisa a gente. Sim. Porque a gente não tem certeza de nada. Sim. Não tem certeza que vai dar certo, não tem certeza que é isso mesmo que a gente devia fazer. Então, você contando foi muito legal, porque tem uma preparação, tem um querer... Sim. E tem uma genuinidade de querer fazer aquilo ali dar certo. Então, é do coração. É isso. Tem tudo para dar certo. Mas o medo vai lá e fala assim, será, Isabela? E aí é nessa hora que você tem que convidar ele para dançar e falar assim, eu não sei não, mas a gente pode ir junto. E sabe o que é legal, Carlinha? Assim, porque muitas vezes esse medo, ele nos paralisa ali. E é legal a gente ter uma rede com a gente de pessoas que nos impulsionam. Então, você é uma pessoa muito... que eu conto nesses momentos também. Às vezes eu te mando, Carlinha, hoje eu estou me sentindo muito insegura. Hoje eu estou com medo, eu não sei se vai dar certo. E você fala, claro que vai. E eu logo me fortaleço e falo, sim, claro que vai. Por que não iria, né? Mas é interessante como que você ter pessoas ao seu redor para te ajudar é muito importante. Eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho da análise ali. Então, eu tenho o meu psicanalista ali, que eu conto muito com a ajuda dele nesse momento de transição. Tem você, tem outros amigos e outras pessoas que eu me aproximei ao longo dessa minha jornada de transição e de nova profissão. Então, isso tem sido... um novo aprendizado, eu acho, para mim também. Uhum. E é legal você trazer esse ponto, porque você trouxe aqui de maneira mais sucinta, porque a gente está num podcast, mas até chegar nos 10 clientes, Sim. Teve muito altos e baixos, muito. né, Bela? E tem até hoje, tá? Com certeza. Tem até hoje. Mas é porque aí, quando conta assim, eu saí do 1 e fui pro 10, aí todo mundo deve pensar assim, nossa, aí foi rápido. No primeiro mês ela saiu do 1, no mês 2 ela já estava com 10. Não, vamos lá. Já tem Então, quase 12 meses de trajetória, né? E no início, né, Bela, a gente ganha um cliente, a gente fica bastante tempo com um cliente. Sim, sim. Depois... Aí vem o segundo, você fica um tempinho também com o segundo, depois o terceiro. Aí, de repente, vem 3, 4 numa semana. Isso que eu ia falar, engraçado. Comigo vem assim, de 3 em 3. De repente Agora, chegam né? 3, outros 3, e aí vai acontecendo, assim. Aí passa um tempo, eu fico com aqueles mesmos clientes, eu falo, gente, mas isso aqui não vai dar certo. Acho que ninguém quer trabalhar comigo, e logo vem 3, e eu falo, claro que vai dar certo, óbvio, né? Então, essa jornada tem sido divertida, já que você gosta dessa palavra, assim. Eu imagino que você está sentindo o mesmo do que eu também, né? É uma diversão de altos e baixos, sem altos dúvida. e baixos. Eu acho legal a gente estar nesse momento contando para as pessoas que querem, que têm esse desejo, ou que estão fazendo, que é isso mesmo. A gente contando aqui é super divertido, mas tem dia que não é diversão. Não. Tem dia que eu tenho que ligar para a Bela para falar, Bela, hoje tá difícil. E tá tudo bem, né? E a gente se anima, e geralmente quando o meu dia tá ruim, o da Bela tá bom. E aí ela, não, tá ótimo aqui. Eu falo, tá bom para ela, então também vai ser bom para mim. E aí a gente começa a ter essa troca saudável, porque aí a gente sai daquele olhar do eu quero fazer igual a Bela, eu quero ter o que a Bela tem, para ir para um olhar do que se a Bela tá dando conta, eu também dou conta. Sim. Se a Bela tá fazendo... fortalecimento, eu acho. Exatamente. Se a Bela tá fazendo, eu também consigo fazer. Deixa eu ouvir da Bela o que ela tem feito, porque às vezes uma estratégia na mentoria que você usou, e a gente já conversou muito, né, nos cafés lá em casa, Sim. uma estratégia que você usa, ela pode servir para mim também. Total. Então, essa troca, ter esses apoios, você trouxe de uma forma muito bem posta, que é fundamental, né, Sim. Bela? A gente não tá bem todos os dias. Não. E na empresa também não. Não. Acaba que tem dia na empresa, você chega lá, você questiona seu profissionalismo. Gente, a vida é essa, né? Dores e delícias de viver. Um dia vivendo algo muito positivo, outro dia com mais dificuldade. Mas a gente tem que acolher todos os nossos momentos, enfrentar esses momentos ali, entendendo que a gente tem que continuar em movimento. Isso é legal, assim. Outra coisa que eu tenho aprendido muito esse ano, não sei se você concorda comigo, mas essa busca pela perfeição
ou dessa segurança de saber o que vai acontecer amanhã, o mês que vem, o ano que vem, na verdade, ela não existe, né? Você não tem que ficar nessa busca constante de fazer algo perfeito, do momento perfeito. Eu tenho descoberto muito como fazer na imperfeição, assim, e tem sido o momento que eu tenho sido mais criativa na minha vida, é agora. Porque só depende de mim. Então, todos os dias eu sento lá no meu escritório e tem dias que eu vou atender cliente, mas tem dias que eu vou ter que fazer outras coisas para buscar mais clientes, para divulgar mais o meu trabalho. E isso tem me ajudado muito a ser criativa, a pensar o novo de forma diferente, a buscar parcerias diferentes também, porque esse é um outro ponto, Carlinha. Eu, quando saí do corporativo e comecei minha jornada de mentoria, eu achava que eu ia ter a ajuda de algumas pessoas. Mas eu descobri que aquelas pessoas não seriam as que iam me ajudar, porque elas estavam vivendo um outro momento na vida delas. Só que, ao mesmo tempo, começaram a aparecer outras pessoas completamente diferentes, novas, ou pessoas que estavam lá atrás na minha vida, que voltaram e retornaram, e que estavam, sim, compartilhando de um objetivo muito parecido com o meu, de um momento de vida e de carreira muito parecido com a minha. E são essas pessoas que apareceram na minha vida e que eu conto. Você estava antes e agora, né, Carlinha? Você é um caso especial. Mas é interessante também como que eu tenho aprendido isso, assim. E essa questão do não buscar a perfeição, do ser imperfeito, mas continuar, né? É um aprendizado que eu tenho... assim, vivido na pele no dia a dia esse ano. Acontece com você também? Acontece. Acontece de não... Eu brinco com as pessoas. Encontrei com uma antiga colega de trabalho essa semana para trás. E eu falo assim, eu sinto falta de alguém me falar para mim que meu trabalho não tá bom. É porque até o feedback é você com você mesmo. O feedback é a gente, a crítica é nossa. Então, o tempo inteiro, assim, de ter essa expectativa do mundo que eu vivia. E quando você traz esse negócio da criatividade, é interessante porque o mundo que a gente vivia, ele permitia uma criatividade dentro de um cenário controlado. Sim. Então, você pode ser criativa desde que a sua criatividade atenda o contexto organizacional. Sim. E tá tudo bem. Hoje, não. Hoje a sua criatividade ela tem que ser aberta ao novo, que nem você sabe, você está construindo. Sim. Então, essa criatividade, ela é quase uma criatividade do divino mesmo, é algo muito maior do que estar em algum lugar, de ter algumas características ali que você tem que seguir. É do zero mesmo. É uma inspiração de dentro, uma tentativa de algo que é muito do zero. E aí, assim, ter criatividade sem ter um norte é muito desafiador, muito, né, Bela? Muito difícil, assim. E aí vem outro aprendizado, assim, porque antes eu ficava muito voltada para esse reconhecimento do outro em relação ao meu trabalho, assim. E isso é algo que eu faço análise sobre esse ponto. Eu imagino que você deve pegar alguns pacientes com esse mesmo contexto, assim. E quando você resolve empreender da forma como a gente está fazendo, que é essa carreira mais solo, assim, você começa a ser o seu próprio incentivo ali. Você começa a fazer muito para você, porque você acredita, porque você sabe que, de fato, você é boa naquilo, que vale a pena você investir naquela carreira, naquela profissão, ou, enfim, naquele método, ou naquilo que você está construindo. Então, quer dizer, o tempo todo você trabalhar com o espelho na sua frente, né? Se não saiu bom é porque ainda não está tão bom mesmo. E está tudo bem. Está em construção. Então, é a arte de ser imperfeito e aceitar as nossas imperfeições. Então, às vezes, faz um post que... Às vezes é um anjo, né? Falar, tem um erro de português ali. Aí você fala, que ótimo, vou arrumar. Porque é isso. Tem pessoas que olham e falam, nossa, coitada, errou o português. E não fala nada com a gente. Fica lá errado mesmo. Mas tem gente que vem contar também. E é bom, né? Dá ai, que bom. Então, leu com atenção, viu que tem um erro, tá querendo me ajudar. Isso é gostoso também. Eu acho que faz parte do humano tentar ter essa validação. A gente só não pode depender dela. Porque às vezes ela não vai vir. Para sair do lugar. Porque ela não vai vir o tempo todo no tempo que você quer que venha, né? Na verdade, assim. Então, acaba que é uma automotivação, né? Que você precisa buscar, é uma autogestão. Então, assim,
é desafiador nesse sentido, mas, por outro lado, você também se desenvolve muito enquanto pessoa, nem só profissionalmente, mas enquanto pessoa mesmo, né? Você começa a ter a identificação dos seus inegociáveis de forma muito mais clara, porque você já não tem aquela estrutura ou aqueles limites ou aquela rotina ali já preparada para você viver do mundo corporativo, né? Na verdade, a estrutura ela é sua agora. Então, a decisão ela é 100% sua. E aí você entende, poxa, o que eu vou negociar, o que eu não vou negociar? O que para mim vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer? Porque agora eu posso escolher. Sem dúvida nenhuma. Eu posso falar assim, eu não quero trabalhar desse jeito, eu não quero trabalhar com esse cliente, eu não quero trabalhar dessa forma. Então, acho que foi um aprendizado também esse ano muito relacionado aos meus inegociáveis. Então, eu pautei muito os meus passos esse ano, acho que em 3 pontos assim, de valores meus, assim, muito voltado para a liberdade. Então, liberdade de ser. Eu quero ser o que eu quero ser e eu vou ser isso neste momento. Eu mereço e tenho espaço para isso e posso decidir. A questão da autonomia também, para dar os passos que eu acho que fazem sentido para mim, para o meu trabalho, para os meus clientes, para o meu negócio, do meu jeitinho, no meu tempo. Então, essa questão de autonomia para decidir, que a gente acha que tem, né, no ambiente corporativo, e claro, alguns momentos tem, mas agora se torna um negócio muito mais sério, assim, né? Mais intencional. Mais intencional. E a questão, acho que da autenticidade também, Carlinha, assim, eu aprendi a não negociar a minha autenticidade, assim. Acho que a gente consegue adaptar. Isso eu faço muito bem, assim, principalmente cada mentorado que chega para mim é uma pessoa completamente diferente, com uma história completamente diferente. E eu procuro primeiro ouvir, entender muito bem esse outro lado da história, quem que é essa pessoa ali, o que ela está buscando, sem julgamento nenhum e sem querer colocar ali a minha verdade, mas do meu jeitinho, do meu jeitinho autêntico e da minha forma, e também respeitando muito a autenticidade do outro, assim. Então, acho que esse também foi um grande aprendizado ao longo desses últimos meses. E é interessante como que eu tenho atraído pessoas, assim, muito parecidas comigo, assim, com o meu jeito. Isso é legal. Então, eu percebo os meus mentorados como pessoas muito éticas, muito íntegras, muito humanas. E os feedbacks que eu recebo do porquê que eles me procuram tem muito a ver com isso, desse meu lado mais humano, mais gente como a gente mesmo. Isso me faz tão feliz, assim, que eu tenho atraído pessoas que combinam comigo e sem eu ter que fazer nenhum personagem ou nem, né, buscar ali uma máscara para ser algo para agradar alguém. Enfim, então tem sido bem legal essa parte também. Essa parte que você trouxe é legal, porque o meu pedido da manhã é: o universo me surpreenda e traga para minha vida quem tiver que trazer. Sim. E acaba que quando a gente chegam pessoas com histórias parecidas e que fazem sentido pra gente. Isso é e muito quando legal. Aparece pessoa que não tem nada a ver com a gente, ou que a gente nem daria conta, ela não escolhe a gente. Ela não escolhe a gente. E a gente também já sente ali, você fala, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Exato. E é uma leveza para deixar ir. Isso também. Não quer dizer que a gente é bom, a pessoa é ruim, a pessoa é boa. Isso. Não tem nada disso. É porque só vem para você o que é seu. O que você está preparada. E na psicanálise, apesar, né, de fazer... De ter essa separação de histórias, as histórias sempre se entrelaçam. Sim. Então, ao mesmo tempo que a pessoa vai ressignificando e vai se curando, eu também vou me curando nas histórias delas. Sim. Então, existe uma transferência que é muito parecida com a da mentoria. Sim. Que é essa troca de histórias, porque no final do dia é sobre troca de histórias, é sobre relacionamento. São pessoas tentando fazer a vida ficar um pouco mais divertida. Sim. Porque a vida é uma rotina que, se a gente não colocar recheio nela, é só acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. Horrível! Em troco de quê? Em troco de um dinheirinho. E é muito pouco pensar na vida dessa forma, né? Então, quando eu faço esse pedido pela manhã antes de sair da cama, de querer ser surpreendida, é para que só venham as pessoas que têm que vir mesmo, para eu fazer bem para elas e para elas também fazerem bem para mim. E eu acho que isso tem muito a ver
com o nosso momento e com as nossas escolhas e com o empreendedorismo, porque na empresa a gente não tem muita escolha. Tá dado. Sim. E aí, às vezes, você vai trabalhar com um cliente que não tem muito a ver, que ele também não gosta muito de você. E aí, você é forçado. Vai lá e tem que atender o cliente, né? Você tá falando, eu tô lembrando de um momento que eu tive com o meu psicanalista, onde eu falei, eu tô tendo escolhas demais, isso tá estranho, tá me dando medo. E ele me falou o seguinte, ele falou, que bom você tá podendo escolher, né? Porque quando a gente não escolhe, alguém tá escolhendo por nós. É isso mesmo. Então, quer dizer, ter escolha não é fácil. Mas é muito importante para a nossa construção enquanto pessoa, enquanto profissional, assim, né? Porque é onde nasce a sua verdade ali, né? A forma como você quer ser e fazer as coisas, né, Carlinha? E conta pra gente, assim, o que você mais aprendeu nessa sua jornada empreendedora e como mentora? Bom, então falei um pouco sobre essa questão de ser imperfeito, sobre ter medo e vai com medo mesmo, sobre manter esse movimento constante. Isso é importante, aceitar que você vai errar. Uhum. E, poxa, errei pra caramba nesses últimos meses, assim como qualquer pessoa em qualquer profissão. Mas acertei demais também, conquistei muita coisa. Então, acho que também aprender a celebrar as pequenas conquistas que a gente tem, que são individuais, de novo, a gente está sozinha nessa jornada muitas vezes, né, ali no nosso dia a dia. E quando você conquista algo, tem que, poxa, que legal, isso foi uma vitória para mim, né? Parabéns para mim, né? Então, acho que isso também. A gente tinha falado um pouquinho, só para te parar, em relação a gente celebrar todas as coisas, né, Bela? Sim. A gente precisa contar pro nosso cérebro que deu certo. Sim. Porque senão ele vai falar assim, não, mais um fracasso. Nossa, mais um... E aí a gente fica esperando sempre o uau. Então a gente fala isso. Quando a gente fechar nosso primeiro cliente, nós vamos pro Japa. E aí vai pro Japa comemorar. Porque precisa de contar pro cérebro assim, você tá vendo que vale a pena? É isso. Você tá entendendo? E aí você fala, não, mas um Japa. Um Japa. E fica feliz pra caramba. Por quê? Porque faz sentido pra gente ter aquela comemoração, né? E eu acho que o convite pras pessoas é comemorar mais as pequenas realizações da vida. Sim. Porque se não comemora, fica nesse looping do, da busca, né? Só mais um cliente, cadê o próximo? Exatamente. Cadê o próximo? E aí vem naquele ponto que você falou no primeiro episódio, né? A busca pela felicidade de chegar em algum lugar, né? E não entender que ela está na jornada, no processo, que ela já está acontecendo aqui, ó, nesse momento que a gente está. Só que ela não é perfeita. A história do peixinho que estava lá no oceano, procurando o oceano. Aí ele chega para uma peixinha e fala assim, mas o que você está procurando? O oceano. Ela, mas você já está nele. E ele achando que era um lugar, ele estava só dentro da água. Olha isso. E aquilo era o oceano, ele estava imaginando que era algo muito grande. Olha isso. Então, às vezes, a gente já está lá. E a gente fica, não, só quando? Sim. Só quando? Você já está lá. Sim. Você está exatamente no lugar que você deveria estar, no momento presente. Então, curta esse momento, né? Exato. O que a gente tem é o presente, é o que a gente está vivendo aqui agora. O resto, a gente não tem controle nenhum. Nenhum. Né? A verdade é essa. Mas Continua. aprendi muito essas questões mais comportamentais, digamos assim. Mas, por outro lado, também tem sido muito interessante, Carlinhos, que eu tenho aprendido algumas outras competências ali, algumas hard skills que eu nunca me imaginei fazendo, assim. Então, eu tenho aprendido sobre IA. Outro dia eu me peguei construindo uma agente de IA. Inclusive, logo, logo eu vou lançar ela aí, que é a mentora ali, Bia, que ela chama, que vai me ajudar aí nos processos de mentoring. Então, eu aprendi sobre IA, eu aprendi sobre marketing, eu aprendi sobre infoprodutos, eu aprendi sobre imagem estratégica, eu aprendi a fazer propostas comerciais, a precificar o meu negócio, enfim. Então, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais aprendi, talvez de toda a minha vida, assim. E a cada aprendizado eu também celebro, sabia, Carlinha? Isso é interessante, assim. Eu falo, cara, que legal. Hoje eu aprendi isso. Olha, se eu tivesse lá, se eu não tivesse tomado a decisão de estar onde eu estou hoje, talvez eu não teria tido essa oportunidade de aprender algo tão diferente, assim. Então, tem sido muito legal. E também tenho aprendido sobre outros negócios com os meus mentorados, que era uma questão minha de querer sair de uma empresa única para poder, de fato, transbordar e aumentar esse meu impacto para além dos limites ali do muro de uma empresa, digamos assim. Então, hoje eu tenho mentorados de negócios completamente diferentes. Então, hoje eu entendo
um pouquinho sobre mineração, eu entendo um pouquinho sobre construção, eu entendo um pouquinho sobre indústria farmacêutica, eu entendo mais um pouquinho sobre tecnologia, e a cada dia vão chegando negócios completamente diferentes que vão me ajudando muito a ampliar uma visão estratégica que eu já tinha, mas que com esses novos aprendizados aumenta cada vez mais e eu posso gerar ainda mais valor para os meus clientes, para os meus mentorados. Eu não tenho dúvida que está gerando, Bela. Você tem feito um trabalho incrível. Eu tenho acompanhado os feedbacks. Você acompanha, né, o tempo todo. E para fechar, então, depois dessa história incrível que você contou para gente, né, eu queria saber, para contar para as pessoas, qual que é o seu diferencial como mentora, assim? Por que as pessoas deveriam escolher a Bela como a mentora delas de carreira? Assim, eu já sei, tá, gente? Eu daria uma lista aqui gigante do porquê. Mas eu queria que você falasse, assim, qual que é o seu diferencial mesmo como profissional para ajudar outras pessoas num processo de mentoria? Porque tem a parte do RH, né, que você trabalhou muitos anos e pode agregar muito. Mas por que a Bela? Ai, Carlinha, então... É difícil a gente falar da gente, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar. Eu acho que eu tenho uma boa escuta ativa, assim, e não é de agora. Quando eu também vivia no corporativo, era um feedback que eu recebia constantemente, que eu sabia escutar. Eu acho que eu dou uma abertura ali, gero um espaço de confiança e de segurança para o mentorado, onde ele se sente seguro para se abrir, para mostrar as vulnerabilidades dele ali. Eu tenho um método. Então, também não é um processo em que a gente só conversa e troca ali vivências. Na verdade, eu ajudo esse mentorado a organizar o que está passando ali na cabeça dele, que às vezes está um pouco confuso. Então, eu ajudo a colocar essa bola no chão, a materializar, a tangibilizar ali essas caixinhas que às vezes ficam na nossa cabeça. Então, eu acho que é um diferencial também. Eu tenho um diferencial que outro dia eu dei nome a ele, que eu não sabia que tinha esse nome. Disso. Que é o carisma, Carlinhos. Autenticidade, gente. Que é isso? É a capacidade de você se conectar com outras pessoas, de você fazer leitura de cenários, leitura ali comportamental e você se adaptar ali a cada contexto, a cada pessoa com autenticidade. Isso chama carisma. Eu não sabia, eu nunca tinha dado esse nome. A gente falava que era meio camaleão, né? A gente meio que se adapta, eu mas carisma é bom. Nisso, assim. E eu acho que isso foi um dos grandes pontos aí da minha evolução profissional, sabe? Parece simples, parece bobo, mas foi bem poderoso na minha jornada, assim. Bom, acho que é isso o meu diferencial. E, assim, sem fórmula mágica. Então, quem está procurando fórmula mágica não vai ser comigo. Não tem. Não tem. Não trabalhamos comigo com isso, é trabalho gente. duro, é compromisso, é dedicação. Mas eu tenho uma vontade genuína, imensa dentro de mim, de fazer o outro crescer, de fazer o outro se desenvolver, de fazer ele evoluir. E isso também não vem da minha atuação como mentora, mas vem da minha atuação no corporativo e talvez desde sempre. Vem mesmo, e eu posso provar, porque eu fui liderada pela Bela e a vontade dela genuína é que a gente fosse feliz. O tempo inteiro tinha essa vontade de se preocupar que a pessoa estivesse bem, quando, né, a gente ia fazer promoção do time, faz sentido para a pessoa, será que a gente vai por esse caminho? Será que a pessoa vai se sentir realizada? Então, a gente tinha, eu vou falar da gente, porque a gente meio que tomava decisões ali no colegiado, né? Então, na época, os 3 líderes tinham esse cuidado com o time, mas quando a Bela foi para cima, né? A Bela teve uma promoção a mais que eu na empresa que a gente estava, que ela virou minha líder. Foi muito leve, né, Bela? Continuou tendo uma parceria. Não foi um negócio tipo... Porque às vezes tem um desafio, né? Agora eu vou liderar o time que eu fazia parte. E aí todo mundo tem aquele medo. Mas foi tão leve, foi tão bem recebido, porque não foi uma promoção da Bela. Foi mais uma força que eu senti, pelo menos, vou falar por mim, de ter uma pessoa acima de mim que quisesse o meu bem. Então, foi tão maravilhoso que dava para sentir isso sendo sua liderada. Mas não só porque era sua liderada, mas porque quando era par, era do mesmo jeito. Então, nada mudou. Subiu a cadeira, mas não mudou a humildade, a vontade genuína. Então, de novo, né? Não é sobre cargo. E eu acho que é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas o tempo todo, assim, sobre... É o cuidado com a pessoa, é o cuidado com o que está ali atrás, porque só tem uma vida, então ela tem que ser
é autêntica, ela tem que ser feliz. Sim. Porque senão a gente fica ali tentando imprimir algo nosso na pessoa, forçar alguma coisa que não faz sentido. A troco de quê? Carlinha, você falando, eu fico pensando assim, essa essência eu mantive. Independente de onde eu estava, eu estou, essa essência de fato, olhar para o outro e querer com que ele se desenvolva e evolua, e eu poder ajudar ele nesse processo, isso eu mantive total. Agora é mais gostoso ainda porque, de fato, eu só tenho um único interesse, que é o desenvolvimento individual daquela pessoa que está comigo ali, né? Eu não preciso representar nenhuma empresa especificamente. Então, acho que hoje essa minha competência que você está falando, eu acho que ela se torna ainda mais poderosa, assim. Então, isso me faz feliz demais. Eu amava também, na época que eu era líder, eu amava fazer isso. E hoje eu continuo amando. Então, acho que essa foi a minha escolha. Seguir naquilo que eu fazia melhor e que eu mais gostava de fazer. E uma das minhas decisões, um dos pontos que me fez decidir sair do corporativo é porque eu cheguei nesse nível muito alto de gestão, de posição e tudo. E eu comecei a perceber que queriam, né, assim, o ambiente queria com que eu me descolasse dessa minha essência e daquilo que eu fazia melhor e que me fazia mais feliz. E aí, nessa hora, eu falei, poxa, peraí, acho que aquela decisão que eu preciso tomar está se tornando cada vez mais forte. Assim. Então, era aquele ponto ali crucial de decisão onde eu poderia continuar e talvez me perder, ou eu poderia assumir quem eu era, assumir o que eu tinha de potência e dar mais luz a isso, para fazer aquilo que me vibrava mais, que era desenvolver pessoas. Uhum. E para desenvolver pessoas, eu entendi que eu não precisava ter um crachá, não precisava estar dentro de uma empresa. Eu podia ter o meu crachá, que inclusive, né, a minha empresa é a Isabela Corrêa Mentoria. Então, isso é muito interessante. Eu tenho um super orgulho dessa história. Assim. E tem que ter mesmo. Uma história incrível, Bela. Ai, que bom, orgulho de ver de longe. Agora, vamos parar de falar de mim. Conta você também, que eu estou aqui curiosa. Me conta como é que está o seu agora. Como que foi seu último ano como psicanalista? Quais foram seus desafios iniciais? As conquistas que você já conquistou, já chegou lá? Como que você tem celebrado? Também o que você andou aprendendo? Conta aí, Carlinhos. O meu processo foi um pouco diferente do seu, mas parecido, né? Eu virei a carreira já atuando. Eu comecei a atuar em paralelo, então eu tinha ali uma segurança um pouquinho maior de já ter feito antes de ser desligada. Eu saí também fazendo consultoria para uma empresa, então eu estava atuando como mentora também. Então, acaba que eu já estava meio caminho andado, assim, conseguindo fazer uma conciliação das atividades, mas muito lento, tá? Eu tinha 2 clientes em psicanálise quando eu fiz a virada, então atendia sábado. Uhum. Então, era muito pequeno ainda tudo, mas me dava um norte de que eu estava no caminho. Então, eu não tinha dúvida que era aquilo que eu queria. Por quê? Mesmo quando eu estava muito cansada, eu ia atender e eu saía de lá muito revigorada. Eu saía de lá muito feliz. Eu falava, eu nasci para isso. E era como se eu não estivesse trabalhando. Para mim, era muito desafiador mesmo. Delícia mesmo. De falar assim, gente, que eu nasci para isso e isso não é trabalho. Não é trabalho. Já chegou ao ponto, Bela, de eu viajar e não fechar a agenda. Eu atendo na viagem. Porque te faz bem. Eu falo, pode sair, eu fico aqui no quarto, eu atendo as pessoas. Eu viajo com meu marido, saio do quarto, fico lá, eu atendo as pessoas lá, porque me faz bem de verdade. Sim. É uma coisa que preenche a minha alma, me faz feliz, me faz realizada. Eu não consigo te explicar. Né? Assim. É um negócio muito feliz, muito alegre, muito dinâmico, muito divertido. Então, é a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu tentei fazer um processo ali de virada e de ser mentora e de ser psicanalista. Eu me encontrei muito na psicanálise. Uhum. Apesar de ter feito muitas mentorias nesse, né? Eu fiz para a empresa, fiz algumas de forma pontual, mas eu me via tentando entrar num lugar mais profundo do que a mentoria me permitia.
Sim. Então, eu tava vendo algumas questões ali que a psicanálise me chamava, no meio da mentoria. E a mentoria, ela tem um processo, né? A gente fez a certificação juntas, Sim. a gente sabe, tem o início, meio e fim. Sim. Então, eu começava a ver que a psicanálise ainda falava mais alto na mentoria. E eu ficava, gente, o que me vibra mesmo é a psicanálise. E é importante a gente ter esse autoconhecimento, né, Bela? Saber o que faz sentido pra gente. Total. Porque a vida inteira eu desenvolvi líderes, a vida inteira eu fiz mentoria. E eu pensei, é aqui que eu vou rodar bem. E na análise é tentativa. O Carly, e você falando, eu estou pensando aqui, né? Esse processo também, algo que a gente tem aprendido é nos permitir não ter certeza do que queremos ser para sempre. E quase tentar. que isso, assim. E tentar. Uhum. Você passou ali pela mentoria, foi bom, funcionou, mas num determinado momento você questionou, você quis viver um outro caminho e tá tudo bem também. Às vezes a gente se cobra demais por... eu tenho que ter certeza do que eu quero. Eu tenho que ter certeza de como que vai ser. E não, né? Eu decidi, eu tenho que bancar minha escolha. Não mesmo. Você tem que, às vezes, tentar mesmo uma coisa e parar, refletir, entender que aquele não é o melhor caminho e tenta outra coisa. Então, muito bom isso. E nesse meio do caminho eu dei palestras, descobri que é uma coisa que eu amo. Então, eu dei palestras para empresas, eu dei palestras em projetos sociais. Então, eu descobri também que isso me energiza, é uma coisa que eu gosto de falar para muitas pessoas, de levar um pouco da parte de competências mesmo, comportamentais, de organizações, que é o que eu fiz a vida inteira, mas com um toque de autoconhecimento, de consciência. Então, eu acho que acaba ajudando também a impactar vidas, mesmo com essa atuação. Então, eu não sou só psicanalista. Eu sou psicanalista, eu estou psicanalista, mas eu também sou palestrante, então... convidando para palestras, eu amo fazer isso. Posso dar mentoria, eu tenho qualificação para isso, gosto de fazer. Não é o meu forte de falar que me energizo tanto que a psicanálise me energiza, não é, e eu sei disso. Mas topo fazer porque eu faço com amor, porque eu sei fazer, porque me agrega e no momento que não fizer sentido mais também, destopo fazer. É gostoso a gente poder ser várias coisas ao mesmo tempo, assumir vários lugares, né, Carly? Isso tem a ver com a liberdade, isso tem a ver com a autonomia, isso tem a ver com a autenticidade, né? Que a gente estava conversando antes. É isso. Então, eu fiz esse processo, então... tive que estudar muito, desde que eu escolhi a psicanálise me escolheu. Eu não parei de estudar mais nenhum dia da minha vida, então eu estudo domingo, eu estudo sábado, eu estudo todos os momentos, porque... uma coisa que eu estava sentindo no ambiente organizacional, né? Parecia que eu já sabia muito de tudo e era tudo muito igual. Então, eu não sentia aquela vontade de ficar melhorando, adaptando e estudando. Não tinha essa vontade mais. E essa vontade renasceu. E chegou um ponto que a gente até conversou sobre isso. Eu falei, Bela, parece que eu estou emburrecendo. Parecia que eu não estava aprendendo mais nada, porque era tudo mais do mesmo na minha cabeça. Porque, para mim, tinha acabado de... né? Parou de fazer sentido. Mas hoje, com a psicanálise, cada descoberta é como se eu tivesse encontrado um pote de ouro. Que eu falo, uau! E aí eu vou lá e descubro mais coisas. E a clínica, ela me obriga a estudar cada caso de cada paciente. Eu tenho que ficar estudando todos os dias. E eu gosto disso, porque é ali que eu vou conseguir ajudar de alguma forma. Então, tem os grupos de estudo. Então, é muito estudo o tempo inteiro. Então, eu fui para esse lugar que você está trazendo de novos conhecimentos, de criatividade, nessa imersão dessa nova profissão que eu decidi atuar. Então, hoje eu me sinto mais criativa, mais feliz, mais inteligente, mais ponderada. Então, eu consegui desenvolver várias características que eu ouso a dizer que quem me conheceu um ano atrás não me conheceria hoje de novo. Tá escondido porque eu tenho encontrado coisas. com pessoas que elas falam, Carlinhos, você mudou. Amigas da faculdade que falam assim, nossa, eu não tinha essa percepção de você. Falei, relaxa, você tinha a percepção certa. Eu era aquilo lá mesmo. Mas você se permitiu mudar, agora né? eu mudei. Eu vou te falar, tá? Você vai me procurar no que vem, você vai encontrar outra versão. Porque eu quero estar a cada dia que passa melhor. Que legal. Eu quero ter esse autoconhecimento de me tornar essa pessoa que eu quero ser, que é esse ser humano que impacta a vida das pessoas numa sentada para tomar um café. Que as pessoas saem de lá e falam, nossa, Carlinhos, você falou uma coisa que mudou minha forma de pensar. Não é por causa de mim, nunca vai ser por causa de mim, mas porque a gente está aqui para fazer isso, a gente está aqui para tocar pessoas, para que elas consigam se encontrar. Então, o meu pedido é esse o tempo inteiro, assim, de trabalhar em mim para eu me tornar, para eu ser
antes de querer ter ou de querer parecer ser qualquer coisa. Então, eu quero que seja fluido. Então, eu quero que as pessoas vejam em mim algo que elas falem assim, que diferente, que legal, eu quero também. E eu quero transbordar na vida das pessoas esse autoconhecimento. Que não foi fácil. Eu passei por um processo muito forte de dor, nesse processo todo aí de autoconhecimento, porque quebrar a Carlinha cheia de certezas, cheia de razão, cheia de ego, foi muito difícil. Então, eu tive que encontrar com as minhas sombras e convidar elas para dançar. Eu tive que entender onde elas estavam. E o que eu percebo hoje em dia é que as pessoas estão indo para o caminho do automático, então não tem nada para fazer, fica rolando tela de telefone, toma remédio para dormir, fica enchendo... Todo mundo ansioso, né? Enchendo o cestinho de coisas, porque não dá conta de parar para olhar para si. E posso te falar, é muito difícil mesmo. Porque quando eu tive que parar para olhar para mim, que eu tinha todo o tempo do mundo na minha casa e não tinha quase nada para fazer além de estudar e atender poucos pacientes, eu tive que olhar para mim. E foi a maior dor da minha vida. Mas doeu naquele momento para não doer nunca mais. Porque hoje eu já sei das minhas sombras, eu já sei o que eu não quero para mim. Isso é gostoso. É essa maravilhoso. Descoberta, né? Essa consciência de quem é. É maravilhoso. E eu tenho um lado mal, você tem um lado mal. E a gente convida ele o tempo inteiro para dançar. O meu convite é, vem aqui, inveja, vamos fazer isso aqui virar uma virtude. Eu quero pegar essa inveja do fulano e ir lá para falar assim, que legal que você está fazendo. Eu quero fazer algo, não igual, eu quero fazer algo parecido. Me ensina a dançar com você? Então, a gente começa a fazer a transferência desse lado mal, desses sentimentos ruins, para sentimentos que sejam de virtude mesmo. Então, vai estar sempre ali. Você olha para o outro, você fala, o quintal do outro é mais verde. O outro tem uma vida melhor. Olha, querendo ter a vida também, mas a vida que você quer, a vida que você está desenhando. O problema é que a gente nunca foi convidado a sonhar. E aí, quando a gente vai no automático e não para olhar para a nossa vida e para os nossos sonhos que a gente não tem, a gente fica achando que o sonho do outro é muito legal. E aí vem todos esses sentimentos. E a gente se esforça e gasta energia para viver inclusive, o sonho do outro. Exatamente. Né, e aí a gente se fecha, a gente se frustra, e a gente fica com muita raiva. A gente não sabe nem de onde que vem essa raiva toda. Essa raiva vem de você ver as pessoas vendendo ou vivendo o propósito delas, porque tem gente que também passa uma imagem que às vezes não é e tá tudo certo, mas a gente fica com muita raiva da gente. Às vezes a gente acha que a raiva é do outro, a raiva é nossa. De falar assim, por que eu tô com raiva do fulano tá feliz? Porque eu também queria ser feliz, então vai ser feliz. Assume, né, essa posição. Assume a sua raiva de não saber por que você não é feliz, mas vai atrás dela. Assume a sua vida, né? Assume, é isso. Então, se responsabilize pelo que você é e o que você quer. O que você quer. Então, as pessoas elas foram impedidas de sonhar e a análise ela leva esse sonho para as pessoas. Mas antes de chegar no sonho, tem um momento de muita dor. E eu tive que passar por ele. Porque eu só consigo fazer o que eu faço hoje na clínica porque eu me permiti ser transformada pela minha dor. Então, eu tive que viver, eu tive que sofrer, eu tive que passar por todo o processo para hoje eu conseguir entender que a dor faz parte, que o processo faz parte, que a parte ruim que existe em mim, ela existe. Então, eu não finjo que ela não existe, eu convido ela e eu transformo ela em virtude. E eu quero amar o meu lado escuro, meu lado difícil, meu sombrio. E eu convido ele para dançar entendendo que ele faz parte de quem eu sou. Então, eu não tenho raiva dele. Ele tá ali e tá tudo bem. E aí ele vem e a gente... Sabe gerenciar, Exatamente. Falando aqui na minha linguagem. A gente gerencia esse lado e tá tudo certo. Né? E indo para um caminho cada vez melhor, um caminho cada vez de construção. Então, quando as pessoas vêm para análise, muitas vezes elas vêm com muita dor no momento de limite, e aí é um momento difícil da análise entrar, porque ela é preventiva. Então, ela não atua no momento da dor, né? A dor extrema, tem que ir para o psiquiatra para tomar remédio, porque não tem o que fazer. Mas ela atua de forma preventiva. Então, quando a pessoa começa a sentir sinais de que ela não está fazendo o que ela deveria estar fazendo, quando ela sente muita raiva das pessoas ou dela mesmo, quando começa a sentir um incômodo, é a hora de começar a parar para olhar para si. Porque a alma falando que, olha, tem uma coisa disfuncional, você não está sendo genuíno, você não está sendo legítimo. Sim. Vamos buscar esse carisma, essa autenticidade aí que algumas pessoas estão encontrando e você está com muita raiva delas estarem encontrando e você não tem encontrado? Vamos viver a vida? E você falando, eu fiquei com uma dúvida aqui. Porque o processo de mentoria, você até falou, ele tem um início, meio e fim. Inclusive, eu deixo muito bem claro isso para os meus mentorados.
Por que o fim, né? Porque não é necessário criar essa dependência emocional do mentor, porque o mentor ele ajuda a pessoa a caminhar sozinha. Sim. Né? Então, ajuda a organizar as ideias, a estruturar o passo a passo, mas a partir dali ele caminha sozinho. E na análise, e na psicanálise, assim, a gente tem que fazer para sempre, assim? Ou existe um momento que você fala, não, tá bom, me conta um pouco disso, assim. É uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque a análise, ela tem esse conceito de ser muito lento, de ser um processo, porque dói muito. Eu costumo dizer que eu não uso a análise única e exclusivamente. Eu uso várias metodologias que eu fui desenvolvendo e eu vou implementando. A minha análise não é aquela análise demorada, mas ela pode demorar, mas não tem regra. Então a pessoa fala assim, eu vou ter que ficar 10, 20 anos aqui com você. Você pode ficar a vida inteira, se você quiser, para trabalhar todas as suas questões, até você sentir um ponto que você vai falar assim, ó, para mim tá bom. A decisão, então, é da pessoa. A decisão, ela é da pessoa quando chega num ponto que ela tá muito bem resolvida com tudo que para ela faz sentido. Então, não é sobre o analista. Se a pessoa quiser ir lá para continuar conversando, é tudo sobre ela, porque é escuta. A minha devolutiva é sobre pontos ali que eu vou conseguir fazer conexão, que a pessoa não está compreendendo, então eu consigo trazer para ela alguns pontos. Você lembra que isso aqui conecta com isso? O que você acha que é isso aqui? A gente vai trabalhando ali nesses pontos e a pessoa vai tendo alguns insights. E tem coisa que ela não está preparada para ter agora o insight e o inconsciente dela mesmo barra. Ela fala, não sei, não. Olha que legal. Não acho que é isso, não. E tá tudo bem, não está preparada. Então, é da pessoa. E, Bela, a transformação ela é muito rápida. Então, a pessoa ela chega num estágio de muita dor e você vai vendo a transformação muito rápida. E não quer dizer que a pessoa está bem ali e falando, Carla, já não tem mais nada para falar. Que não tem mais nada para falar. Sempre vai ter algo para falar. Mas às vezes a pessoa está bem resolvida. E não vai ser eu que vou falar para ela que ela deveria continuar. Ela tem que se sentir confortável. Então, a análise ela é um ambiente aberto. Porque se eu começar a falar para a pessoa que ela tem que vir toda semana, que ela tem que fazer 10 sessões, 30 anos, que ela tem que... Eu começo a deixar o processo pouco fluido. Então, eu começo a falar para a pessoa que ela precisa de ter autonomia, que ela precisa de colocar limite nos outros, mas eu estou colocando limite nela. Então, é um ambiente mais fluido, que ele acontece de uma forma onde o ser humano, a pessoa pode ser quem ela é, e tem os combinados, ela tem que seguir os combinados, mas não tô a fim de fazer mais, tá tudo certo. Entendi. E não tem e assim, não tem nenhum ponto de parei de fazer, agora eu quero voltar a fazer. E como que vai ser? Volte a fazer na hora que tiver vontade de voltar a fazer. E é a pessoa que sabe o que é bom para ela. O que o paciente precisa de identificar no analista para ele gostar do processo de psicanálise? Para ser mais clara aqui, o que a Carlinha tem para oferecer enquanto psicanalista e que tipo de pessoa que talvez vai se encontrar no seu modelo de análise ou na sua forma? Então, não tem muita regra não, tá? Na verdade, assim, as pessoas vêm muito por indicações de outras pessoas que eu já atendo, que gostam do meu método. Vêm por Instagram, por coisas que eu posto também, pessoas que me conhecem. Mas o principal é marcar a primeira sessão. Então, depois que a gente marca a primeira sessão, é que a gente entende se vai ter transferência. Se vai acontecer esse momento de transferência. Tem que ter um match ali? Tem, porque se a pessoa tiver resistência ao analista, a análise ela não flui. E eu também preciso ter essa transferência. Entendi. Então, ela precisa de acontecer. Do meu lado, ela acontece de uma forma mais fluida, geralmente, porque a gente trabalha para isso, né? Então, acontece de uma forma mais fluida. Mas não pode ter resistência do analisando. Então, se o analisando foi falar, eu tenho dificuldade de conversar com mulher. Ele já vai com resistência, então ele não vai conseguir se abrir para mim. Aí eu tenho dificuldade porque ela lembra minha ex-namorada. Acontece. E aí ele não vai conseguir. Então, a pessoa precisa de ter essa identificação e falar, gostei do jeito da pessoa, gostei da forma como atua, gostei, tá no meu momento. E aí tem esse match, chama transferência. Então, tem essa primeira sessão para a gente ver se tem essa transferência. E acontecendo, a gente segue com os atendimentos normalmente. Que legal, Carlinha. Eu acho que eu também tenho a transferência na mentoria, talvez, não com esse nome, mas tem que existir esse match ali para a relação fluir, né? Porque essa relação ela precisa ser uma relação de confiança, tanto na análise quanto na mentoria, né? Ambos têm que estar à vontade ali
naquela troca, naquela conversa, né? Então, isso é muito legal. Bom, Carlinhos, está caminhando para o final aqui do nosso segundo episódio. Foi super legal compreender mais sobre a sua atuação hoje como psicanalista, sobre como que tem sido feito o seu trabalho, também poder contar um pouco sobre a minha trajetória do momento, como que eu tenho atuado como mentora. A ideia é que esse podcast ele continue por muito mais tempo, que a gente comece a trazer, inclusive, convidados para participar dessa conversa junto com a gente, contando como que foi o processo deles também de autoconhecimento, de consciência, de sair do automático, de tomar algumas decisões, de passar por algumas dores, alguns desafios, mas também tem conquista. Sim. Então, eu queria deixar esse convite final para quem está assistindo e nos ouvindo, para continuar participando aqui desse nosso podcast, que tem muita coisa pela frente. E queria agradecer, falar para o pessoal continuar nos assistindo, nos ouvindo, seguindo a gente nas redes sociais. Quem tiver a curiosidade de conhecer mais sobre o nosso trabalho, só chamar a gente que a gente converse e entende melhor se existe a transferência, ou se no meu caso a gente pode trabalhar junto, se existe essa conexão também de trabalho ali profissional no meu caso. Qual que é o seu recado final, Carlinha? O meu recado é que as pessoas procurem apoio para passar por esse processo. Eu acho que o processo de movimento ele é muito mais fácil quando a gente tem apoio profissional, seja em análise, seja mentoria. Ou seja, os dois, né? Porque os dois se complementam. Os dois se complementam, exatamente. Eu acho que a análise nunca deveriam parar de fazer. Mas aí eu tô falando... É verdade. Para mim, a análise é sempre, né? Mas eu acho que tem que fazer esse processo e ir com alguém é muito mais fácil. Então, sempre busque a ajuda de pessoas que já fizeram, de pessoas que inspirem, de pessoas que possam ajudar de alguma forma, porque a vida do empreendedor, a vida do autônomo, a vida da pessoa que decidiu seguir a sua carreira, ela é uma vida de altos e baixos. E quando a gente está no alto é super divertido, e quando a gente está no baixo, a gente precisa do apoio de uma pessoa para ir lá resgatar a gente e falar, tá tudo bem e vai dar tudo certo. Que é isso que acontece dentro das empresas. E quando você está sozinho, você precisa desse apoio externo. Então, esse é o convite, assim, não caminhem sozinhos. Se precisar de apoio, eu e a Bela estamos aqui para apoiar vocês. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada.